Sade, as citações mais poderosas sobre o amor abjeto. Neste vídeo vamos não só apresentar as citações de Sade sobre o tema em epígrafe, como também fazer alguns comentários sobre as mesmas. Comecemos por introduzir a primeira citação. Sade, em Filosofia na Alcova, afirma que o sexo, a voluptuosidade, é aquilo que torna a vida feliz. Só alargando a esfera dos gostos e fantasias, só sacrificando tudo à voluptuosidade, é que o desgraçado indivíduo conhecido pelo nome de homem, contra a sua vontade atirado para este triste universo, pode conseguir semear algumas rosas sobre os espinhos da vida. Sendo sexo e felicidade conceitos sinônimos no filósofo francês, não nos estranha que na mesma obra, Sade pretenda educar a pequena Eugênia no prazer da voluptuosidade. Eis aqui como os personagens criados por Sade se extasiam ante a educação que querem preconizar. Quanto tu não vais gozar, patifa, com o prazer de educar essa criança. Quantas delícias incorromperes e abafares naquele jovem coração quaisquer sementes de virtude e religião nela colocadas pelas suas preceptoras. É realmente demasiada bandalheira para mim. É claro que nada pouparei para perverter e degradar, para virar do avesso todos os falsos princípios de moral com que possivelmente já a desorientaram de desejo, em 2 lições, torná-la tão acelerada como eu, tal como eu, ímpia e debochada. A primeira regra da voluptuosidade sadista é que a mulher deve permitir a poliandria. Para Sade, o casamento, a união exclusiva entre homem e mulher é uma aberração. É por isso que a mulher deve ter tantos parceiros sexuais quantos possa ter. O destino da mulher é ser como a cadela, como uma loba, deve pertencer a todos os que a desejam. É ultrajar visivelmente o destino que a natureza impõe às mulheres prendê-las com o absurdo laço de um ímã solitário. Numa das poucas passagens onde se fala em casamento dentro da obra de Sade, os perceptores de Eugênia exortam-na a ter sexo com o futuro marido a todas as horas do dia como se o casamento se consubstanciasse na busca desproporcionada do prazer. Vejamos o que Sade nos diz através dos seus personagens macabros. És deliciosa, Continua a instruir-me. Apressa-te a ensinar-me qual deve ser a conduta de uma mulher dentro do casamento. Seja qual for, minha querida, o estado de uma mulher, solteira, casada ou viúva, nunca deve ter outro fim em vista, nem qualquer ocupação ou desejo que não seja ser fodida desde manhã até a noite, foi para este único fim que a natureza criou. É porque em Sade o princípio da vida reside no prazer sexual. O louco filósofo francês exorta ao aborto e ao infanticídio como forma de deixar a mulher livre de preocupações e dedicar-se unicamente aos prazeres da lubricidade. Não temas o infanticídio, trata-se de um crime imaginário, nós continuamos a ser as únicas senhoras daquilo que trazemos no seio e não praticamos maior mal em destruir a matéria dessa espécie, do que em purgar outras por meio de medicamentos, quando sentimos necessidade. Mas, se a criança estiver já feita, mesmo que já estivessem no mundo, seríamos sempre senhoras de as destruir. Não há no mundo direito mais certo que aquele que as mães têm sobre os filhos. Não há povo nenhum que não tenha reconhecido essa verdade. Em princípio ela funda-se na razão. Mas para quem pensa que o prazer sexual é o único polo de reflexão de Sade, engana-se. O prazer sexual da lubricidade transmuta-se em Sade no desejo da dor, não na dor do próprio, mas do outro que está ao meu lado. Ser sádico é imprimir dor no parceiro sexual como forma de aviltamento sexual. Numa frase, a dor do outro dá prazer ao eu. Os efeitos do prazer, nas mulheres, são sempre enganadores, é aliás difícil que um homem feio e velho os possa produzir. Consegui-lo-ão. São frágeis e têm choques muito menos nervosos. Importa, portanto, preferir a dor,
cujos efeitos não podem enganar e cujas vibrações são mais ativas. Já sabemos que para Sade a mulher deve ser uma escrava sexual, permitir a poliandria, que o prazer sexual é a finalidade da vida e que o importante é imprimir do no outro, já que é o único sentimento que não pode ser dissimulado. O que não sabemos ainda é que a degradação sexual chega no filósofo francês ao desejo de imundície, como de comer dejetos humanos. Vejamos a seguinte citação retirada agora da sua obra Os 120 Dias de Sodoma. A quem conheça onde o deboche pode chegar, parecerá muito simples este requinte, voluptuosa coisa é chafurdar, por assim dizer, na imundície, em companhia das criaturas dessa classe, que encontra-se a mais completa devassidão, a mais monstruosa crápula, o mais inteiro aviltamento. Sade é um louco que reflete sobre a sua própria loucura a fim de justificá-la. E a primeira coisa que faz é destruir o conceito de Deus e colocar no seu lugar o conceito de natureza. Se a ideia de Deus coloca travões na devassidão sexual de Sade, a natureza é, pelo contrário, o acelerador que o fascina. Não havendo Deus, se só existe a natureza, se esta me inculca a ideia de devassidão sexual, então não devo corrigir-me das minhas inclinações por mais sujas e sádicas que possam ser. No fundo, Sade sente-se uma marioneta da natureza e é feliz em sê-lo. Eis aqui as próprias palavras de Sade. Cedo me coloquei acima das quimeras da religião, perfeitamente convencido de que a existência do Criador é um absurdo revoltante em que nem as próprias crianças acreditam. Não tenho absolutamente nenhuma necessidade de constranger as minhas inclinações com vista a agradar-lhe. Da natureza as recebi, essas inclinações, e era ela que eu irritaria se lhes resistisse, se ela mas deu assim mas, foi porque, a seus olhos, assim me eram necessárias. Eu mais não sou, nas suas mãos, mais que uma máquina que ela move a seu bel prazer e nenhum dos meus crimes deixa de a servir, todos os que ela me aconselha lhe são necessários, louco seria eu se lhe resistisse. Estabelecido o sofisma, Sade vai mais longe ainda. Agora já não lhe basta o império dos sentidos na figura do prazer ou da dor, quer mais, e esse mais é o próprio crime. Não há libertino minimamente enraizado no vício que ignore quanto império o crime exerce sobre os sentidos e quão voluptuosos orgasmos ele consegue motivar. E a Sade não lhe repugna o próprio crime, porque não considera os outros como pessoas, mas antes como animais que estão no mundo para serem subjugados aos seus próprios caprichos. Reparai que nós de modo algum vos olhamos como criaturas humanas, mas tão só como animais alimentados com vista ao serviço que tendes de desempenhar e espancados até ao esmagamento sempre que se recusem a esses serviços. A próxima citação da sua obra, Os 120 Dias de Sodoma, é verdadeiramente reveladora da degradação moral de Sade. Sade gosta de esmagar os outros, porque isso lhe dá prazer ou, nas suas palavras indecorosas, porque lhe dá tesão. Vejamos o que nos diz. Muitas vezes procedi só assim pela maldade que quase sempre desperta a mim os órgãos da lubricidade. O mal enche-me de tesão. Encontro no mal o assaz pecante atrativo que faz despertar em mim todas as sensações do prazer. A ele me entrego só com vista nele próprio, sem outro interesse que não seja ele só ele. A última citação que gostaríamos de apresentar é retirada da sua obra, Justine, ou Os Infortúnios da Virtude. A partir da sua leitura compreenderemos por que é que Sade teve de ser internado no manicômio. O filósofo francês considera que há dois tipos de crueldade, a racional e a irracional, ou seja, a voluntária e a involuntária, e que só a crueldade voluntária dá verdadeiro prazer. Ou seja, para Sade, só quem faz o mal, sabendo que é um mal, é verdadeiramente feliz. Como é evidente, se todos pensassem como Sade, o mundo humano autodestruía-se. Homens e mulheres como estes não podem viver em sociedade, devem ser presos no manicômio e jamais sair dele. Distinguimos no geral duas espécies de crueldade,
A que nasce da estupidez, que, não sendo racionada nem analisada, torna o indivíduo semelhante ao animal feroz. Tal crueldade não dá qualquer prazer, porque aquele que para ela está predisposto não tem possibilidade de investigação. Só raramente é que as brutalidades de um tal ser são perigosas, é sempre fácil livrar-nos delas. A outra espécie de crueldade, fruto da extrema sensibilidade dos órgãos, só é conhecida por seres extremamente delicados. E os excessos a que ela os conduz mais não são que o requinte da sua delicadeza, que é essa delicadeza, demasiado enfraquecida por causa da excessiva finura, que, para si mesma se despertar, põe em prática todos os recursos da crueldade. E quanto a Sade é tudo por hoje. Obrigado e um abraço a todos.